Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Coalizão Conservadora aqui no Coalizão TV, vídeos diários para você. Hoje vamos falar sobre a Adrilles, que deita marretada aí, eu acho que até com muita razão, né, sobre as ações de André Surak, né, no quesito cultural do país e de um monte de gente, e eu gosto das análises dele porque ele consegue sintetizar de forma muito objetiva como que está o nosso tecido moral social aqui no país, e tem muita coisa que nós devemos comentar e trabalhar sobre isso, queremos uma mudança na nossa nação. Mas antes de eu falar exatamente sobre isso, né, e a gente reagir comentando com ele no vídeo, né, eu quero pedir que você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, é a tua inscrição que tem nos ajudado a crescer, a desenvolver o projeto, avançar e fazer esse contraponto cultural que nós fazemos à esquerda aqui no canal do Coalizão TV. Então, por favor, se inscreva se você não é inscrito, e caso você já seja inscrito, tem o sininho de notificação ali, clica no sininho para que você sempre seja notificado das nossas lives jornalísticas e também dos nossos vídeos diários. Tento falar disso, vamos embora pro vídeo para conversar, reagir e fazer também algumas análises sobre isso. Simbora. Tem tesão no filho e quer dar pro pai. Por que algumas personagens se tornam célebres no Brasil? Por que a Andressa Urach se torna célebre? Ah, mas aí tem um... Mas é muito dantesco, cara. Dá voz pra uma pessoa que eventualmente tem tesão no filho e quer dar pro pai, e o filho filma ela transando com um tanto de homem. É uma coisa meio esquisita. Por que será? A Maia Massafera vira uma personagem de entretenimento no Brasil? De repente, por que ela ficou, tadinha? Ela ficou horrenda. Ela era um homem bonito, inclusive, boa pinta, virou uma mulher horrenda. E eu falo isso com salvo-conduto, que eu falo, tem algumas trans que são muito bonitas, que me deixam confuso. Eu sou um sujeito feioso que gosta de mulher bonita, coitado. Nasci amaldiçoado. Mas, eventualmente, por que Maia Massafera vira notícia? Porque ela é dantesca, porque ela é grotesca? Por que a Preta Gil, que não é nem dantesca, nem grotesca, mas não tem nenhum talento, nenhum carisma, nada a oferecer culturalmente, vira uma personagem pública para ser comentada? Não sei. O Brasil tá... Você lembra de uma menina que usou... Tá, vamos comentar a primeira parte, né? Ele começa citando André Surak, né, que é pra onde a gente faz esse início de caminho de comentário, né, que ela representa, de certa forma, o extremismo da degradação cultural no país. Você tem várias camadas de degradação cultural, várias camadas de degradação moral, várias camadas de destruição daquilo que é o indivíduo e a sua dignidade, e André Surak, ela vai lá no extremo da polarização, né? Como a gente mesmo comentou ali, algumas questões envolvendo o seu filho, seu pai, junto com essa indústria aí que eu vou chamar aqui para não cair o vídeo de conteúdo adulto, né, de filme adulto, né. Então, realmente, isso traz uma destruição moral e uma degradação moral de forma muito agressiva para o país. Por quê? Porque nós temos aí os canais de televisão, né, da grande mídia, de certa forma, passando um pano para isso, impulsionando isso. Nós temos aí uma grande quantidade de influenciadores e canais de blogs aí também nas redes sociais, propaganda influenciando isso, e de certa forma esse é um comportamento que tem sido aplaudido e até encorajado. Então você vê hoje uma explosão de meninas aí fazendo esse tipo de trabalho que eles chamam de conteúdo do job, né, que é outra palavra para tentar deixar bonito o termo prostituição digital, mas basicamente isso começou muito forte através de André Surak, né, e de mais algumas outras pessoas que fizeram essa ponta de lança para tentar normalizar e tornar aceitável isso que é tão degradante, leva o indivíduo a afrontar tanto sua dignidade e a viver pelos seus instintos mais básicos e a destruir a sua própria construção cerebral aí, em muitos casos, dependendo de quão profundo o cara se afunda nessas porcarias aí. Então, culturalmente é terrível, e isso, infelizmente, hoje tem sido propulsado, impulsionado, né, propagado de forma massiva aí por grandes influenciadores e por grandes canais, né. Então, ao que parece, há um movimento orquestrado com vários agentes, né, no quesito cultural, para literalmente perverter a cultura e tornar totalmente imoral e promíscua, né, e principalmente falando da figura da mulher, aqui no caso da André Surak, né, hoje o feminismo ele faz com que a mulher, ela seja encorajada a ser totalmente promíscua, sem valor e igual aos piores tipos de homens, né, e aí depois ele cita essa outra pessoa que eu não conhecia, né, que, rapaz, né, como ele falou mesmo, é dantesco, né, e por último ele citaria a Preta Gil, né, Preta Gil, que recentemente faleceu, e no quesito ele não tinha nada mexido no sentido de, pô, tinha músicas boas, cara, nunca vi uma música boa dela, ou algo significativo que ela tenha feito, né, morreu, né, e não respeita a memória da falecida, né, mas não foi a pessoa que trouxe grande relevância, e a empresa que ela tinha de certa influência também, era uma empresa que fazia com que influenciadores tivessem que pagar pedágio militar na pauta woke, né, realmente é bem complicado isso, mas esse é o atual quadro da cultura que nós temos no nosso país, isso é muito complicado. Nós queremos uma política diferente, a política, os poderes, as instituições sempre serão o reflexo da cultura. Como nós queremos ter instituições e políticas diferentes, a nossa cultura é essa porno chanchata. Vamos continuar. Curta, como é que chama? Aquela uma loira
que era meio garota, meio GP. Meio... A Geisa. Geise Arruda. Por que a Geise Arruda ficou famosa, meu Deus? Porque ela usou uma mini saia curta demais? No Brasil tem umas coisas, uns fenômenos populares efêmero, que ninguém... né? Não, assim, fenômeno popular, por quê? Eu acho que tem grandes artistas que estão ocultos no Brasil, grandes cantores. Pô, você tem uma decadência cultural, não acho que é só por causa da decadência cultural, é porque eu acho que a indústria mainstream, eu falei isso inclusive com o engenheiro Léo, não dá aso para que essas pessoas apareçam e oferecem só um cardápio de música vulgar, tipo funk oruan, sertanejo de Cais de Porto, pagode de periferia, não sei o quê, e eventualmente, eu tô falando isso como quem gosta, como quem veio de uma música popular extraordinária, tô falando de música por causa da Preta Gil. Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, João Gilberto, Milton Nascimento, Gilberto Gil, uma série de gente. Pô, a música popular é a melhor do mundo. Talvez perca só para americana. Mas você chegar a um nível de decadência cultural desse é também por causa das redes sociais, do mainstream, de uma indústria cultural que só oferece porcaria para as pessoas. A Preta Gil tem porcaria, a época nunca fez nada. Entendeu? Realmente aqui ele entra numa outra seara, né, que é o que a gente comentou agora há pouco, né, o que é oferecido para as pessoas de forma proposital por esses meios, né, que a gente tem hoje de comunicação, é porcaria, essa pornochanchada, com o propósito específico, né, ao que tudo parece, é destruir com a inteligência do indivíduo brasileiro, manter com que ele abaixo do macaco e fazer com que ele seja uma massa de manobra fácil. Quando você vê tanta gente fazendo loucura, tanta gente sendo tão facilmente enganada na mão de grupos de esquerda, na mão de grupos políticos e na mão de qualquer tipo de ideologia, é porque a mente deles já foi totalmente deformada por essa avalanche de imbecilidade e de promiscuidade, né? E aqui nós temos também uma questão muito focada na mulher, né? A mulher em si, na sua moralidade, na sua valor, tem sido atacada ferozmente através desses veículos de comunicação, tentando impregnar o feminismo nela, em tudo que ela vê, em toda a propaganda que ela enxerga, em todo filme que ela vê, em todo artista. Olha só, a maioria das referências femininas hoje lançadas pela grande mídia são mulheres que têm um comportamento extremamente promíscuo e incentivam a mulher a agir da mesma maneira que os piores tipos de homens. A gente viu aqui André Surati, a outra que ele falou ali que era GP. Então, nós temos esse ataque acontecendo, aí, principalmente as mulheres, no quesito cultural e moral, e mulheres essas que depois voltam tudo na esquerda, né? Que caem nessa propaganda, se tornam, de certa forma, seguidoras desse tipo de gente que a grande mídia propulsiona e esconde talentos, esconde realmente, tenta abafar quem traga outro tipo de cultura, o outro contraponto, né? E no fim a gente tem uma geração de mulheres aí sendo destruídas usando esse tipo de comportamento que elas viram as influenciadoras, e numa geração também de homens também que serão destruídos por causa de vício nesse tipo de conteúdo. Então é bem complicado, infelizmente os grandes canais de comunicação, a cultura e os que detêm o poder da comunicação de uma forma geral, são grandes responsáveis por isso, e o Brasil perde. Sempre lembrando, né, se a gente não tem uma cultura forte, uma cultura superior, uma alta cultura, como dizia o professor Olavo de Carvalho, automaticamente nós não teremos uma política diferente, porque é do reflexo da cultura. Muito bons comentários do Adriles, eu gostei. O Adriles tem análises muito boas. Embora ele seja meio caricato, assim, né, e às vezes ele fala umas besteiras, mas, no geral, as análises culturais deles são ótimas, eu gosto muito de, a partir delas, trabalhar alguns contextos, porque elas são muito objetivas e fáceis também, para você trabalhar contexto e para as pessoas, né, de um modo geral, poderem entender, porque as palavras não são difíceis, e ele fala bem a linguagem do povo, e assim tem que ser. Gente, qual é o teu comentário aqui, coloca nos comentários aqui a tua opinião sobre isso, sobre a cultura, sobre as referências, sobre tudo que a gente comentou aqui, e se você é inscrito no canal, se inscreva, amanhã tem mais. Tchau, tchau.